Olá, seja bem-vindo a nesse nosso próximo bloco, onde estaremos falando sobre a identidade de cada ministério. Nós vamos falar aqui do ministério apostólico, do ministério profético, dos 5 ministérios geral. Vamos estar falando deles assim, individualmente, mostrando a identidade de cada um deles e como eles, como você identificar esse ministério na sua vida, tá bom? Logo de início, deixa eu te apresentar aqui, eu quero te apresentar um livro meu, que tem um tema de restauração da identidade na igreja, restauração da identidade apostólica na igreja contemporânea, um clamor profético. Então tá aqui meu livro, se vocês quiserem adquirirem, depois a gente vê como fazer aí no WhatsApp, logo em cima tem meu WhatsApp, vocês podem entrar por lá e a gente conversa, se fala, vai vendo como proceder, tá bem? Então hoje nós vamos falar sobre o ministério do apóstolo, o dom apostólico, tá bom? Lembrando que o apostolado é um dom de Jesus, ok? É um dom de ministério, é um dom de Jesus, tá bom? Não esqueçam disso. Nós vimos na aula passada, nós estudamos na aula passada, que existem 2 ministérios que são responsáveis pelo nosso passado, ou melhor, que cuidam do nosso passado, que é o ministério pastoral e o ministério evangelístico. E temos 3 ministérios que lidam exatamente com o nosso futuro, que é o apóstolo, o ministério apostólico, o ministério profético e o ministério mestral, de mestre, tá bom? Então esses 3 ministérios cuidam do nosso futuro. Vamos lá. Então o significado de apóstolo. Primeira coisa que a gente entender é exatamente isso, o significado. Em Hebreus, no capítulo 3, no verso 1, Hebreus 3, verso 1, Jesus é chamado de apóstolo, ok? Jesus é chamado de apóstolo. Apóstolo significa enviado, mensageiro, embaixador. Jesus, observe bem uma coisa, vamos desmistificar logo aqui uma verdade. Jesus não criou esse nome, o nome apóstolo não foi criado por Jesus. Jesus apenas usa algo que já era usado na época dele. Então, Jesus não cria essa palavra apóstolo, ele usa o contexto da época, ou seja, esse termo que já existia, ok? Então, o que é apóstolo? Apóstolo, a palavra apóstolo, deixa eu te dizer, deixa eu dar a definição dessa palavra apóstolo, para que você entenda melhor. Apóstolo, naquela época, os governadores, os reis, eles enviavam pessoas em embarcações para conquistar territórios. E um líder ali, esse líder era chamado de apóstolo, que à frente era como se fosse um comandante, não é? Aquele que é o comandante geral ali, comandando aquela frota de navios. Esse cara não era chamado de general, de comandante, nada disso, ele era chamado de apóstolo, ou seja, enviado. Enviado no caráter daquele que enviou, daquela autoridade que o envia ali. Ok? Então esse termo já existia, então isso significa apóstolo. A palavra apóstolo é isso. Era um almirante, era como se fosse um almirante de frota, um comandante, aquele que ia com a responsabilidade de conquistar um território, conquistar uma geografia, ok? Veja que Jesus pega esse termo e aplica aos seus apóstolos, porque os apóstolos têm essa visão de conquista, ok? Conquistar um território, não é? Abrir novos espaços, ok? Então, tem essas estratégias da guerra. Esse é
é a unção apostólica. No hebraico, significa shaliach, que é aquele que é enviado no caráter daquele que o enviou, shaliach. A palavra apóstolo no hebraico é shalia, não é? No grego é apostelo, né? Jesus é o maior exemplo de quem já foi enviado, gente. Jesus, deixa eu ler aqui, para não ficar só nas minhas próprias palavras, no Evangelho de João, você que está acompanhando aí comigo esse estudo, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no João, Evangelho de João, lá no 20. No capítulo 20, o versículo é o 21, 20 e 21 do Evangelho de João. Vamos ler, vamos todos juntos ler? Diz assim, 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, que no hebraico é shalom alechem, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, apóstolo, eu também vos envio. Apostelos, shalias, entende? Então veja que Jesus é o maior exemplo de quem já foi enviado. Em Atos, capítulo 13, Paulo e Barnabé foram comissionados para serem apóstolos. Vamos ler Atos capítulo 13. Nessas identidades dos ministérios, a gente vai usar um pouco mais a Bíblia, para que fique super entendido que é algo bíblico, tá bom? É algo vivo. Atos capítulo 13, vamos lá para Atos capítulo 13. Estou usando aqui uma outra Bíblia que eu não estou muito familiarizado com ela. Atos capítulo 13 diz assim: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Vejam bem, já existia isso na igreja pós-apóstolos, pós-Jesus, pós-apóstolo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo, então Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e o despediram, ou seja, enviaram. A palavra enviar é apóstolo, né? Enviados, apóstolos, tá bom? É a mesma coisa, tá na mesma origem da etimologia da palavra, tá certo, pessoal? Então aqui nós vemos que Paulo e Barnabé foram comissionados a serem apóstolos, enviados. O apóstolo conquista territórios, como nós já falamos aqui inicialmente. Ele é um conquistador de território. O ministério do apóstolo tem que ver com liberação de Deus e capacitação de pessoas com poder e autoridade. Ok? Os apóstolos falam no nome de Deus com autoridade e com influência. A dimensão espiritual reconhece a autoridade apostólica, gente. Isso é incrível. O mundo, a dimensão espiritual, reconhece a autoridade apostólica. Entende isso? Mateus, vamos ver aqui. Mateus, abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, o versículo é o 28. Diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Veja, eu estou dizendo aqui para vocês que o mundo, a dimensão espiritual, os mundos espirituais, eles reconhecem a autoridade apostólica. É uma unção
É uma unção que é respeitada nos mundos espirituais, ok? Em Lucas capítulo, vamos para Lucas. O capítulo que eu quero de Lucas é o capítulo 10, tá bem? Vamos lá. Eu peguei exatamente uma Bíblia que eu não estou muito familiarizado. Capítulo 10 de Lucas, verso 19. Diz assim, verso 19 diz assim: eis que vos dei autoridade. Eis que vos dei autoridade. Para quê? Para pisar de serpente e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, ok? Então, mais uma vez, a gente vê aqui que Jesus dá autoridade apostólica aos seus, não é? A sua igreja, né? Aos seus, para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Por isso, o mundo espiritual, a dimensão espiritual, reconhece a autoridade apostólica. Ok, pessoal? Isso é lindo, isso é incrível, né? Em Mateus capítulo, vamos ver aqui Mateus capítulo, no capítulo 10, agora, capítulo 10 de Mateus, vamos lá, no verso 1, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Toda sorte de doença e enfermidade. Olha só. Então aqui nós vemos a autoridade mais uma vez sendo transmitida. E o mundo espiritual vai obedecer. Porque debaixo dessa autoridade eles fizeram tais coisas. Tá? Curaram enfermos, expulsaram demônios, né? Expulsaram doenças e enfermidade. Então esse ministério de apóstolo é o único que toca nos 5 dedos. Presta bem atenção. Esse é o dedo apostólico. Então eu toco nesse e nesse. Eu toco nesse e nesse. Ok? Eu consigo tocar. O ministério apostólico toca nos 5 ministérios, nos 5 dedos. E manifesta todos os dons. Porém, não é especialista em todos. Por exemplo, o apóstolo, ele toca em todos, mas ele não é especialista em todos. Entende isso? Ou seja, deixa eu te explicar melhor. O apóstolo, ele opera no ministério profético, ele opera no ministério evangelístico, ele opera no ministério pastoral e ele opera no ministério de mestre. Porém, ele não é especialista de todos. Não é, ele não pode fazer todos sozinhos. Muitas vezes o apóstolo, normalmente o apóstolo ele carrega a unção profética muito forte, quando não a unção mestral. Mestre, profeta, esses 3, ele carrega muito forte, às vezes muito ligado com ele é o de mestre e também o de profeta, como o apostolado. Tá bom, gente? Mas ele não é especialista no todo. É mais ou menos assim. Exemplo. Um médico. Perdão, pessoal. Perdão, estou pregando muito esses tempos. E a garganta, ela requer cuidado, né? Então vamos lá. Um exemplo disso é um médico. Existem médicos nas várias especialidades, né? Existe o cardiologista, existe o odonto, existe o pneumologista, existem várias especialidades, não é? Mas existe um que é chamado de clínico geral. Quem é o clínico geral? O clínico geral é aquele que ele sabe um pouquinho de cada especialidade, mas ele não é especialista em nenhuma área, nessas áreas todas. Mas ele consegue conhecer um pouco de tudo. Ele pode atender as pessoas. Você pode ir no clínico geral tratar de problemas do coração, sim. Se não for algo que ele tem que encaminhar para um especialista, ele pode resolver.
não é? Ele pode tratar do teu sistema nervoso sem que te encaminhe para um neurologista, ou enfim, ou outra área afins. Ele pode resolver, mas quando há algo muito grave, ele vai enviar você para o especialista. É mais ou menos assim. O apóstolo, ele se move em todos os ministérios, mas ele não é especialista de todos, ok? Então, os apóstolos fortalecem igrejas. Os apóstolos, eles vêm para exatamente fortalecer as igrejas, com aperfeiçoamento para os santos, para o desempenho da sua obra, como foi falado já anteriormente, não é? Pessoal, então assim, os sinais, maravilhas e curas se manifestarão em um ministério apostólico. O ministério apostólico é um ministério de sinais, de curas, não é? De maravilhas, não é? Esse é o ministério apostólico. Tudo bem? Então vamos lá. Existem aqui uma separação, para a gente entender melhor. Vamos fazer a seguinte separação. Existem os apóstolos da ressurreição e os apóstolos da ascensão de Cristo. Quem são os apóstolos da ressurreição? Os apóstolos da ressurreição são os primeiros 12 apóstolos, que são chamados também de apóstolos do Cordeiro. São aqueles 12 que andaram com Jesus, que receberam diretamente de Jesus os primeiros ensinos, os primeiros fundamentos, né, que foram dados a eles, né? Então esses são os apóstolos da ressurreição, apóstolos do Cordeiro, ok? Então vamos fazer bem essa distinção, tá bem? Em Marcos, eu quero só ler aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 3, o verso é o 13 e o 14, 3, 13 e 14, diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônio. Estes são os 12, Simão, Tiago, João, enfim, está lá, aqui estão os 12 apóstolos do Cordeiro, não é? Que são apóstolos que estavam ali da ressurreição de Cristo, tá bom? Agora, existem, na atualidade, os apóstolos de hoje são chamados, os apóstolos agora após modernidade, nos dias atuais, esses apóstolos são chamados de apóstolos da ascensão, porque está escrito lá em Efésios 4, verso 11, né? Efésios 4, 11. Vamos ler novamente, para que a gente mostre para vocês e fique tudo cravado e gravado na mente e nos corações de vocês. 4:11 diz assim, ó: E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo, profeta e tal. Então veja, é aquele que é da ascensão de Cristo, ó. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Então, esses dons foram os dons ministeriais, que nós sabemos que são os 5 ministérios. Estamos falando de um deles, que é o ministério do apóstolo, tá bom? Gente, em Atos capítulo 3, eu quero te mostrar uma passagem muito relevante para nós. Olha só, Atos capítulo 3, no verso 21. Você deve estar perguntando aí, é preciso hoje dos apóstolos, é necessário os apóstolos ainda nesses dias? Os apóstolos já não fundamentaram a igreja,
Já sim, concordo com você. Porém, hoje há uma necessidade ainda, porque a igreja ela não está preparada. Esses ensinos apostólicos precisam ser reativados na igreja, porque com o tempo a igreja foi perdendo disso, não é? Você sabe que a cultura helenística na época era o domínio greco-romano, dominaram tudo. A igreja perdeu muito da sua identidade. E os apóstolos da ascensão de Cristo são esses que trazem não outro fundamento, os fundamentos deixados pelos primeiros apóstolos do Cordeiro, os 12 apóstolos do Cordeiro. Esses apóstolos da atualidade, eles vão reativar esses dons, reativar esses ensinos, esses dons, enfim, esse ofício na igreja que foi perdido com o passar do tempo. A igreja, em Atos capítulo 3, no versículo 21, abre aí tua Bíblia, Atos 3, 21, diz assim as Escrituras: ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Veja bem, aos qual é necessário que o céu receba quem? Yeshua. Até quando? Até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, nesses dias, eu entendo que a igreja precisa da restauração dos 5 ministérios. A igreja precisa da restauração dos fundamentos apostólicos. No capítulo 2, verso 41, lá está escrito que a igreja perseveravam na doutrina, na comunhão, na doutrina, na oração e na doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina quer dizer ensinos. Essa palavra no original, porque muitos pensam que doutrina, a palavra doutrina significa usos e costumes. Roupa, pinturas, joia, essas coisas. A palavra doutrina não tem nada a ver, pessoal, com isso. A palavra doutrina, na sua etimologia, na sua essência de etimologia, quer dizer ensino. Ensino. Não é usos e costumes como muito ensino. Então a igreja apostólica ali dos primeiros cristãos, Atos 2, 41, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinos dos apóstolos. Isso foi perdido com o tempo. O apostólico traz essa restauração, entende? É isso que o Senhor está dizendo, até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então os apóstolos de hoje precisam restaurar os fundamentos deixados pelos apóstolos do Cordeiro, porque foram perdidos, não é? Foram deixados para trás, foram esquecidos, foram abafados por Roma e pelos gregos, né? Vamos falar agora dos requisitos de um apóstolo. Primeiro, eles precisam ter os mesmos requisitos dos anciões. Pessoal, eu não vou ler as passagens bíblicas para não ficar, esse vídeo já está com 23 minutos. Eu não quero que fique um vídeo muito extenso, tá bom? Mas eu vou deixar esse estudo para vocês aí, aqui embaixo, e vocês vão ter acesso a isso. Então, os mesmos requisitos dos anciões. Tito 2.2, 2 verso 2, tá bom? O apóstolo tem que ter um coração e o amor de um pai verdadeiro, tá bom? 1 Coríntios 13, 1. 1 Coríntios 13, 1. Deve ter sinais e maravilhas operando no seu ministério. 2 Coríntios 12, 12 e Atos 2, 43, quando diz que os apóstolos operavam sinais, maravilhas. Esses sinais acompanhavam o ministério dos apóstolos. E não é diferente. Os apóstolos da ascensão também têm essa unção, tá bom? Um apóstolo deve caminhar em humildade. 1 Coríntios, capítulo 4, do 9 ao 13. Então, o ministério apostólico é um ministério de humildade. E muitos pensam que o apóstolo é um grande empresário. Às vezes as pessoas até dizem, olha, para pastor é um preço, para apóstolo é outro. Por quê, meu amigo? Não, porque apóstolo tem mais dinheiro, o apóstolo ganha mais, apóstolo... Nada disso, pessoal. Nada disso, tá bom? Então o apóstolo é alguém humilde, que deve andar em humildade, ok?
O apóstolo também é alguém disposto a falar e a escrever com autoridade e trazer disciplina. Olha aqui meu livro, mais uma vez, para quem quiser comprar, está aí, ó. Restauração da Identidade Apostólica da Igreja Contemporânea, tá bom? Tá aqui, esse livro é um livro pequeno, um livro bem fácil de você ler, de você compreender, para você aplicar esses conhecimentos até na sua igreja. 82 páginas somente. É um livro prático, didático, que você dá para você ensinar na sua igreja, tá bom, líder? Tá aí, você pode adquirir, ok? Então, o apóstolo é alguém disposto a falar e a escrever com autoridade e trazer disciplina. Tem que ter um coração de servo também, ok? Deve estabelecer escolas de capacitação ministerial e reconhecer os chamados certos para cada crente. É o que estamos fazendo aqui. Essa escola de capacitação ministerial que nós estamos fazendo aqui, dando aqui para vocês, através dessa escola de ministérios, ok? Então, os apóstolos, eles são pessoas com autoridade para reconhecer os chamados de certos crentes, reconhecer e ativar, porque eles possuem uma unção. Não é? Para cada um foi dada uma unção. Para o apóstolo foi dada uma unção, para o profeta uma unção, para o evangelista uma outra unção, para o pastor outra unção e para o mestre uma outra unção. Cada um desses carrega uma unção diferenciada, mas que trabalham em comum acordo. Tá bem, pessoal? Então, aqui nós encerramos essa escola, essa aula, melhor dizendo, falando desse ministério apostólico, o ministério do apóstolo, tá bom? Se você se sente identificado, no final deste curso, nós vamos fazer uma ativação dos dons. Você vai identificar através desses ministérios que a gente está falando. A próxima aula vamos estar falando sobre o ministério do profeta e depois dos demais ministérios. Então você vai identificando se você tem essa visão, tem alguma coisa que está em você, que você reconhece que é um chamado de Deus. Então nós vamos estar ativando você no final desse curso, tá bom? Então, que você possa então compreender, e dúvida, eu quero estar tirando com vocês. Vocês têm aí o meu WhatsApp, podem entrar lá. Nós podemos conversar mais um pouquinho sobre o ministério apostólico, sobre os outros ministérios, sobre redescobrindo o chamado, enfim, sobre tudo que está sendo dado aqui, ensinado. Você pode então estar conversando conosco ali, marcar uma hora para a gente estar ministrando ao vivo com você pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, até a próxima aula, meus irmãos.